no livro do profeta Miqueias, amém? No capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Antigo Testamento, está aproximadamente Naum, Abacuque, volta um pouquinho. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Amém? Os irmãos, deixem suas Bíblias abertas e nós vamos ler outros versículos, amém? Do capítulo 7. Mas vamos ler o 18 e o 19. Ajuda o vizinho do lado aí se tiver com dificuldade. Amém? Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Vamos lá? Sem pressa, não tem pressa não, amados. O importante é todos nós acompanharmos a leitura da palavra, amém? Que é o que nos importa neste momento. Miqueias 7, 18. Pelo índice, eu podia ter falado, né? Pelo índice é MK. Ficava mais fácil para achar, né? Pelo índice. É MK. MQ quer dizer, né? Ah, não, que? MQ. Amém? Vamos lá? Diz assim, ó. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós, e pisarás as nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu vou ler outra vez na revista corrigida, que eu acredito que está assim na sua Bíblia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém, queridos? Amém. Nós acabamos de louvar, né? O hino que fala: quem é semelhante a ti e quem pode ser comparado, né? E tem bastante emprego esse louvor. Nós acabamos de ler, né? Quem é comparável a ti, ó Deus? Quem é semelhante a ti? Tremendo, não é? Quando o salmista, eu acredito que ele deve ter lido esse texto, e ele vai fazer uma comparação com outros deuses. Ele vai começar a falar em relação a outros deuses e a semelhança ao Deus vivo e verdadeiro a qual nós servimos. O Salmo 115 vai expressar isso daí. Ele vai falar: os deuses dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Aí ele vai falar: tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Olha que interessante. Por quê? Porque é uma atitude fria, sem vida e vazia. E aí ele continua, ele vai falar: torna-se semelhante a todos os que o fazem e todos aqueles que nele confiam. Então, seguir isso é se ter uma vida fria, uma vida vazia, sem vida realmente, vida espiritual. E aí no final do Salmo 115, ele vai falar uma expressão maravilhosa. Ele vai falar: os mortos não louvam ao Senhor, e nem aqueles que descem ao silêncio. Aí ele vai falar: mas nós bendiremos ao Senhor desde agora
e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Você vê a diferença de seguir ao Deus vivo e verdadeiro e ao Deus que é vazio e que é frio e não tem vida. E nesse salmo, ele, no primeiro versículo desse salmo, ele faz uma oração. Ele fala: não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória ao teu nome. Por que dirão as nações: aonde está, olha só, o Deus deles? Aí vem a resposta: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém. Amém? Esse é o nosso Deus soberano, que tudo pode fazer. Por isso que vem a pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há nenhum outro semelhante ao nosso Deus soberano, poderoso para agir e operar naquilo que Ele deseja e na sua vontade. Amém? Amém. E nós vemos Miqueias, ele expressar isso ao Senhor. Ele vai falar, que é um Deus que perdoa o pecado, é um Deus que não é irado para sempre, e é um Deus que tem prazer. Olha que interessante, é um Deus que tem prazer em mostrar o seu amor. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que tem prazer em mostrar o seu amor. Aí ele vai falar de novo: terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que maravilha! Somente o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem este poder de pegar os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar, lançar os nossos pecados para longe, esquecer dos nossos pecados. Por isso que no Evangelho vai falar, o Senhor Jesus ele fala para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O que ele faz? Ele fala para o paralítico: pega a sua cama e anda. Ele provou isso, que através dele, somente através dele, os nossos pecados poderiam ser perdoados. Amém? Amém. Só que Miqueias, ele faz essa declaração e ele estava passando um momento muito difícil ali, em relação à sua vida e à sociedade. Ele não estava aqui, como se dizer assim, muito bem. Ele estava passando certas provações. E a prova disso começa no versículo 1 do capítulo 7. Acompanhe, por favor. Capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Olha o que ele fala. Todos acharam aí? Ele fala: ai de mim. Ele exclama: ai de mim, porque eu estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Ele vai falar aqui, amados: ai de mim, ou ele atrai para si desgraça minha. Ele se encontrava num momento ali difícil, ele faz uma comparação até meio difícil de entender. Ele vai se comparar que ele estava como uma vinha de uva, que ele chega ali na estação que era para dar o fruto, com o desejo de chupar aquela fruta, a uva, e ele chega e não tem nada. Por quê? Porque ele é profeta, ele estava profetizando para o povo ali de Judá, de Jerusalém, e aquele povo, ele estava estéril, e ele se coloca também como na sua vida estava tendo uma esterilidade, e naquele momento Miqueias, ele estava frustrado. O sentimento que a palavra do Senhor nos revela, que o Espírito Santo nos revela, que ele estava frustrado ali na circunstância a qual ele estava vivendo. Por isso que ele fala isso daí. Olha só: sou quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãs que a minha alma desejou. Ele estava frustrado. E a gente sabe que uma pessoa frustrada é complicado. Frustração, por quê? Frustração nós podemos dizer é uma pessoa desapontada. Frustração gera numa pessoa uma apatia. O que significa isso? Uma pessoa frustrada, ela se torna uma pessoa fria, ela se torna uma pessoa indiferente ao próximo. Uma pessoa frustrada é tipo assim: não estou nem aí. Uma pessoa frustrada, ela perde a vontade
pelas coisas. E em relação a nós, servos do Senhor, a frustração leva-nos a perder a vontade pela obra de Deus. Ela vem para querer afastar-nos de Deus, trazendo tristeza, trazendo desânimo, porque sempre associado com algo que nós passamos que nos frustrou. Mas nós, como servos de Deus, temos que aprender em Deus, a lidar com as nossas frustrações. Passamos frustrações, mas delas temos que tirar aprendizado para as nossas vidas. Amém? Amém. E é interessante, amados, que quando eu li esse texto, me chamou a atenção e mostra como a palavra de Deus, ela é atual, ela é viva, ela permanece para todo sempre mesmo. Quando Miqueias escreveu esse livro, vamos ver, tem mais de 700 anos antes de Cristo. Então, quando ele escreveu isso, já tem aproximadamente 2.700 anos. Não é verdade? É muito tempo, não é? Mas ele vai relatar por que ele estava frustrado. Nós vamos ver duas coisas aqui, por que ele estava frustrado. O primeiro, ele estava vendo ali um tempo naquela sociedade de crise e de injustiça. Vamos ler o versículo 2 em diante. Vamos lá. Versículo 2 do capítulo 7. Olha o que ele vai dizer. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro. Olha só, o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão deles. Então ele fala aqui, pereceu o benigno na terra, não há entre o homem um que seja reto. O pessoal ali amava cilada de sangue emboscada, cada um do seu irmão como uma rede. Traição imperava naquela sociedade, a traição imperava. Aí ele vai continuar falando, as suas mãos fazem diligentemente para o mal. O príncipe, que na verdade seria o político daquela época, o governador, o prefeito, o senador, o presidente, olha o que ele vai falar. O príncipe inquere. Na outra versão vai falar, o governante exige presentes. O juiz aceita recompensa, o suborno. E a grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Olha só, quando Miqueias ele profetizou para a nação ali, nós temos que entender algo. Deus, ele sempre deu uma atenção a mais. Deus, ele sempre exigiu para os líderes do povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, que eles cuidassem dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. É chamada da trilogia dos vulneráveis, que eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E o que essa turma fazia? Em vez de ajudar os órfãos, cuidar das viúvas e ajudar os estrangeiros, eles faziam o contrário. Eles oprimiam, eles saqueavam, eles tiravam daqueles que não tinham para ter mais. Esse é o momento que eles estavam vivendo ali. E Deus, ele fala que ele ia trazer juízo, e ele trouxe esse juízo quando eles foram para o cativeiro babilônico. Eles foram porque eles não cuidaram. E quando eu olho para a sociedade hoje, para a nossa sociedade, eu vejo isso acontecendo. Por quê? Porque o Brasil, ele não é um país pobre. O Brasil não é um país de pobreza. O Brasil, ele é um país de injustiça. Quando a gente olha para a sociedade, aqueles que deveriam cuidar do povo, a gente olha e a gente vê o quê? Injustiça. E a gente acaba errando, porque muitas das vezes a gente só sabe criticar, falar mal, mas a Bíblia nos ensina que é para nós orarmos por aqueles que estão em iminência, que estão governando o nosso país, para que nós estejamos em sossego e paz.
Isso reflete que nós não temos feito isso. Nós não temos orado pela liderança que administra o dinheiro desse país. E está no que está aí. A corrupção imperando. E o texto fala isso. A corrupção. No capítulo 2, Miqueias ainda ele fala, ó, vamos levantar, vamos andar. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Mesmo que a corrupção está destruindo grandemente, aqui não é o nosso lugar de descanso. Temos que continuar caminhando. E a gente vê, desde o mais alto ao menor, há uma corrupção sistêmica mesmo. Em tudo, aquele famoso jeitinho brasileiro. Um querendo se dar bem em cima dos outros. Não é verdade? Eu já até ouvi uma vez uma pessoa falou para mim que o mundo, ele é dos espertos. O mundo, daqueles que são espertos, mas no sentido pejorativo mesmo, de se dar bem em tudo, de se dar bem em cima de outras pessoas. Mas eu falei para ela, o mundo pode ser dos espertos, mas o reino de Deus é daqueles que submetem a sua vontade. Amém. Essa é a diferença. Pode seguir o mundo dos espertos, mas eu quero fazer parte do reino de Deus. E aquele que se sujeita à vontade de Deus. Talvez aqui um de vocês que trabalha em empresa, ou mexe com dinheiro, ou já ouviram já, porque a gente tem que atribuir aos grandãos. Mas se você pegar lá na simples firma, no simples departamento, sempre tem aquele esquema para se dar bem, para tirar algum lucro vantajoso. É a mesma coisa. Porque ele fala aqui, ó, é interessante. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com um laço. E hoje eu ouvi tantas histórias, principalmente no trabalho. Quando se trabalha com muita gente, as pessoas que testemunham. Fulano puxou meu tapete, eu confiava. Fulana, eu confiava, puxou meu tapete. Não é verdade? Nós vemos na sociedade, naquela época, acontecendo hoje. E isso traz frustração para nós. Porque a gente vê o Brasil, né, desde o ano passado se falando de crise em crise. Mesmo na nossa igreja, alguns irmãos e irmãs perderam realmente os seus trabalhos por causa disso. Fica aquela expectativa no ar, como é que vai ser, traz aquela expectativa. E Miqueias, ele estava ali meio frustrado em ver aquela situação, porque ele sabia que isso não agradava a Deus. E ainda mais, ele profetizava contra este mal. Amém? E eu falo para vocês, aqui na terra só há, como se dizer assim, uma instituição que pode fazer a diferença. Só há uma organização que pode realmente fazer uma diferença. E sabe qual que é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que realmente pertencem a ela e avançam com o reino, promovem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu falo de Jesus, eu falo da palavra, eu estou promovendo a justiça. Por isso que a gente passa a luta. Porque quando a gente vai com a palavra, vai com Jesus, a gente vai contra a injustiça, contra o pecado, contra o erro, nós vamos sofrer afronta, nós vamos sofrer injustiças, nós vamos, pelo honesto, pelo certo, padecer muitas das vezes. Você vê, parece que é uma troca de valores em relação ao reino de Deus deste mundo e aos valores do mundo. E é assim mesmo, os valores de Deus é um, o do mundo é outro. E aquele que quer viver o Evangelho, a palavra, ele vai bater de frente. Não estou falando de ser um habituado radical. Eu estou falando da vivência da palavra do Senhor, amém? Amém. Por causa disso, as consequências muitas das vezes nos traz frustrações. E isso daí muitas das vezes vem para querer fazer a gente parar e até mesmo desanimar e não viver a palavra de Deus. E aí é o que a gente ouve, que parece que hoje ser honesto é ir de contra a maré. A gente ouve falar isso daí, parece que a gente age com honestidade e vai de contra a maré, mas é assim mesmo. A gente tem que ir de contra a maré e ficar no lado que é certo e do bem ao nosso. Amém, amados? E ele estava frustrado por causa daquela liderança daquela nação que não cuidava do seu povo. E olha aí, a gente vê nos noticiários, máfia na saúde, máfia na educação, máfia na segurança, desvio de dinheiro para todo lado. Para todo lado.
a gente vê isso daí. Isso daí muitas vezes traz frustrações, não é? Porque a gente ganha tão pouco, a gente poderia ter uma saúde melhor, a gente depende da saúde e acaba não tendo. Não é verdade? E um outro ponto que também se atribui ao nosso tempo hoje. Continuando aqui no texto, ó, no versículo 5. Acompanhe, por favor. Olha o que ele vai falar. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Um outro texto na NVI diz assim, ó: não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquele que abraça, e tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Olha só que interessante o texto, mostrando algo que eu acho que traz frustração para nós. Eu não sei como que é a sua família, mas a coisa mais frustrante, a coisa mais triste é quando a gente faz parte de uma família que vive em desavença. Não é verdade? E hoje acontece muito isso daí. A gente vive hoje num clima de falta de respeito, falta de educação. Eu tiro isso até mesmo pela minha família. Eu venho de uma geração, por exemplo, eu nunca respondi para minha mãe. Às vezes que eu respondi, eu apanhei. Mas eu vejo hoje, vem os sobrinhos, vem os netos, é uma falta de respeito total. É como se o pai e a mãe não tivessem mais autoridade. Hoje paira um clima de rebeldia. A gente vê isso refletir aonde? Na escola, não é verdade? Eu mesmo sou novo, mas no meu tempo que eu estudei, não tinha esse negócio de ver adolescente batendo em professor e professora. Hoje a gente vê uma bagunça total, um desequilíbrio total em relação à família, em relação ao próximo. É terrível isso daí. E isso daí, o que acontece? Traz frustração. Trazia frustração ali para Miqueias. Por quê? Eu espero que você seja isso. Se você é uma pessoa que promove a paz no meio da sua família, continue assim. Amém, amados? Não seja aquele que traz a contenda, que traz a confusão, que traz a desavença. Por que a gente aprende na palavra? Que divisão, ela é do maligno, do diabo. É fruto do quê? Do maligno e fruto da carne. É terrível isso daqui. Ele vai falar que estava naquele tempo vivendo uma falta de confiança. As pessoas andavam desconfiadas. Será que o que eu vou fazer é certo? Hoje eu vejo, se a gente for fazer algum negócio, nós temos que tomar maior cuidado, não é verdade? Porque senão a gente acaba sendo enganado. Não é verdade? O que nós vamos comprar. Eu mesmo particularmente, eu tenho o maior medo de comprar pela internet. E de repente eu compro, na hora que chega a caixinha, tem uma pedra dentro. Não é verdade? A gente que vai comprar carro, imóvel, terreno. Não é verdade, irmãos? Vivemos numa sociedade dessa. E amados, tem uma pessoa que ela comprou um carro uma vez de uma outra pessoa. E a outra pessoa, ela se dizia evangélica, que servia a Deus. E essa pessoa botou uma confiança, porque aquela pessoa se dizia ser da mesma fé. E ele comprou o carro. Passou um tempo, o carro estava, vamos dizer assim, maquiado. Ele gastou mais de 10 mil reais para arrumar o carro depois. E aí o mecânico falou para ele que o carro tinha sido maquiado, a mecânica, para a pessoa vender. A diferença de uma pessoa dessa, que age dessa forma, para um político que rouba bilhões, um partido, seja o que for, para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê a diferença? Você vê? Eu lembro quando a Leidinha ela foi vender a moto dela. A moto estava meio avariada. A pessoa veio comprar. Falei, fala tudo que tem.
para a pessoa comprar e saber que ela está comprando a moto com o eixo empenado, precisa fazer isso, isso e isso. Porque a pior vergonha é você fazer um negócio com alguém e depois aquela pessoa chegar e falar assim: você me enganou. E é verdade. Já pensou, amados? Que frustração. É melhor a gente fazer um negócio certo e ganhar o que é certo do que querer o jeitinho brasileiro. Entenda uma coisa: o jeitinho brasileiro não é para aqueles que são de Jesus. Amém? Amém? Aprenda isso, de querer se dar bem em cima dos outros. Isso não é de Deus. E isso traz frustração. Eu fiquei imaginando esse irmão, a frustração que foi. E é uma sociedade dessa mesmo, que está aí enganando. Amém, queridos? Amém. E ele sofria, Miqueias, ele sofria por isso, por ver as famílias em desintegração, as famílias se destruindo. E a gente vê hoje no noticiário isso daí. Nunca se ouve tanto o que anda acontecendo, os homens matando as suas mulheres, a violência em relação aos filhos, a forma que os filhos têm sido maltratados pelos seus pais. A gente vê isso daí, e é só Jesus, amados. Se Jesus não entrar numa família dessa, tende a caminhar para o pior. Uma vez eu passei em frente de uma igreja, aí tinha uma placa assim, ó, de uma campanha. Às 3 horas da tarde ia ter uma oração lá pela paz na família. Todo mundo quer paz na família. Eu quero que a paz reine na minha família. Mas entenda, a paz realmente numa família é quando Jesus está na sua casa. Amém. Não adianta a gente ir lá recebendo uma oração pela paz se a gente não pegar o príncipe da paz e levar para casa. Amém. Você vê a diferença? Amém. O príncipe da paz. Eu recebo a oração da paz, mas eu quero dar para esse príncipe da paz. Amém. Eu quero esse príncipe da paz na minha casa. Amém. E para isso eu vou sujeitar a vontade dele. Eu lembro que quando eu fui receber oração para ter paz, eu fui, mas eu falei: eu quero levar esse príncipe para dentro de casa. Mas aí Jesus falou: mas tem coisas que você precisa tirar. Então me mostra, Senhor, eu vou tirar. Eu lembro quando eu me converti, eu gostava de uns ritmos de música. Eu gostava mesmo. E na caminhada com Cristo, na minha conversão ali, ninguém precisou falar o que eu deveria fazer. Mas eu falei para o Senhor um dia na oração: Senhor, eu quero que o meu coração seja teu. E aí eu fui aprender com Deus daquilo que glorifica Ele. Porque eu li na palavra dele em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que todas as coisas me são lícitas, me são permitidas. Eu posso fazer, você pode fazer. A gente segue a um Deus vivo e verdadeiro, que não é radical, que não é extremista. Pelo contrário, Ele deixa você fazer o que você quiser. Porque esse texto mostra isso. Todas as coisas me são permitidas, me são lícitas. Mas aí Paulo fala: mas nem todas as coisas me convêm, porque nem todas elas me edificam. E aí depois eu passei a buscar o que edificava a minha vida. Eu lembro, eu peguei a tesoura e picotei tudo o que eu tinha em casa. E eu falei: agora na minha casa a música vai ser para adorar ao Senhor. Se você quer ouvir, assistir, amém. Mas procure ver isso, aquilo que me edifica. E ainda tem um outro texto que ele fala: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então ele quer dizer, tem coisas na vida que nos domina. E o que é que te domina? E o que é que me domina? São as coisas de Deus ou as coisas da carne? Porque a gente sabe na palavra de Deus da luta entre a carne e o espírito. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Então eu tenho que procurar me alimentar daquilo que é do espírito. Eu falo para vocês, se eu começar a ouvir, eu vou querer sair dançando. E na sequência eu vou já querer beber. Por quê? Porque eu vou inclinar para as coisas da carne. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É vigilância, seriedade com Deus, seriedade no caminho com Deus. Mas é interessante, amados, que Miqueias lá no início ele começa com um tom de frustração, de tristeza. Ai de mim!
Desgraça minha que eu estou vivendo numa situação dessa, uma sociedade falida, a corrupção impera, só a destruição, a gente não vê um futuro, as famílias em desintegração, os valores da família estão se perdendo, até mesmo no meio do povo, porque aquele povo era o povo de Deus, e o povo estava se perdendo ali. Ele estava frustrado como profeta, porque ele era representante de Deus ao povo. E o servo de Deus, quando tem esse sentimento, Senhor, eu quero ser bênção em tuas mãos, ser instrumento em tuas mãos, ele não é que ele fica frustrado, mas ele se entristece, porque ele sabe que nisso Deus não é glorificado. Mas no lar, onde há perdão, onde há reconciliação, Deus é glorificado. Hoje nós temos visto pouco a reconciliação com o perdão genuíno que vem de Deus. E o único remédio que traz reconciliação é o perdão. Porque ele fala aqui, ele fala no versículo aqui, ó: perdoados as nossas iniquidades. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Eu sou perdoado, eu vou ter o poder para perdoar também. Queridos, eu não sei o que vocês têm passado, se tem passado algum tipo de frustração, eu não sei, mas uma coisa é certa, e é o tema da mensagem, eu vou falar agora: vivendo como Miqueias, independente da circunstância. Sabe por quê? Mesmo que ele estava ali, naquela sociedade, naquela confusão, ele vai falar no versículo 7, acompanhe. 7:7. Eu, porém, aí você fala seu nome agora. Eu, Alexandre, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olha o versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Você vê, amado, podemos passar por crises, por injustiças, por lutas, mas ele termina o texto uma declaração de fé, de esperança. Essa é a diferença. Podemos começar com uma luta, passar por adversidades, mas a questão é no final. E a nossa declaração: eu espero no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da sua salvação mesmo, amado? Amém. Deus, então você pode declarar: o meu Deus me ouvirá. E aí ele fala assim: ó inimiga minha. Você pode falar hoje o teu problema: ó inimiga minha, ó problema tal, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor vai ser a minha luz. Louvado seja o nome do Senhor. É nisso que nós temos que ter a nossa esperança realmente no Senhor Jesus Cristo. Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 50, no versículo 10, ele fala algo tremendo para as nossas vidas. Ele vai falar: ainda que eu ande em trevas e não veja luz nenhuma. Presta atenção, igreja. Ainda que eu ande em trevas e não veja luz nenhuma, é aquela ideia: não há mais luz no fim do túnel, não há mais saída. Nós podemos falar de situação que eu já falei, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas sabe o que o profeta falou? Quando acontece isso, a gente chega numa situação dessa e fala assim: agora não tem mais jeito, é o fim do caminho, acabou. Ele fala: mas confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém. É aí que temos que mostrar a nossa fé, confiar no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E se firmar sobre Ele. E de que forma que eu me firmo no Senhor? Vivendo a palavra de Deus. Amém. Se fortalecendo. E a coisa mais linda, que esse profeta, ele foi usado para uma das maiores profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando ali Miqueias frustrado, vendo toda aquela desgraça acontecendo ao seu redor, ele não poder fazer nada, um povo desobediente à palavra de Deus, uma idolatria pesada. As pessoas falam: Brasil é do Senhor Jesus Cristo, Brasil é do Senhor Jesus Cristo, mas não é. Não é, porque a gente vê a quantidade de gente presa na idolatria, no engano, cega espiritualmente.
Você pode falar, o meu lar é do Senhor Jesus Cristo, mas eu vou querer alcançar outros lares para ser do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É assim, nessa caminhada, que nós temos que continuar, perseverar e não desanimar. Amém, amados? E essa profecia que Miqueias vai escrever, é como se Deus estivesse falando para ele assim: Miqueias, fica tranquilo, descansa, olha para frente, tem esperança, Miqueias, que eu vou enviar aquele, somente aquele que vai trazer reconciliação, justiça. Eu vou mandar aquele, Miqueias, que vai ter o poder de mudar o coração do homem, de mudar uma sociedade, de mudar as coisas, Miqueias. Escreve aí. Eu vejo que quando Miqueias vai escrever isso daí, vem como um bálsamo de cura ao seu coração, porque ele vai ser usado para escrever a profecia do capítulo 5. Acompanhe, por favor. Capítulo 5, versículo 2. Acharam aí? Olha o que diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lembra que eu falei para os irmãos que Miqueias, esse livro foi escrito há cerca de 700 anos antes de Cristo? 2.700 anos, não é verdade? E olha que privilégio nosso, porque o profeta, ele escreveu e não sabia quando ia vir, e esse homem veio, e esse homem vai estar relatado em Mateus. Consegue colocar? Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6, olha aí. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Olha que tremendo, irmãos. Em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A profecia se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A profecia não se cumpriu em Maomé. A profecia não se cumpriu em Siddhartha Gautama, que foi o fundador do budismo. A profecia não se cumpriu em Allan Kardec, que foi o fundador do espiritismo. A profecia não se cumpriu em nenhum outro nome, não se cumpriu em nenhuma outra pessoa. Se cumpriu naquele que nasceu, viveu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele reina para todo sempre. É nesse Deus que nós temos que crer e servir. Interessante que tudo combina. Deus é tão perfeito, amados, que tudo combina. Porque Belém, sabe o que se chama Belém? Casa do pão. E aí nós vimos Jesus falar: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca terá fome, e aquele que vem a mim nunca terá sede. Olha que bênção, amado. É eu que transmito vida ao mundo. É Jesus que transmite vida ao mundo. Porque pão é símbolo de matar a fome, não é? Eu estou com fome, eu vou comer pão, eu saciei a minha fome. Eu estou com fome espiritual, é em Jesus que eu vou me saciar. Eu estou com sede, eu vou beber água. Eu estou com sede espiritual, é em Jesus que eu vou me beber. Porque Ele falou que Ele é a água da vida. Amém, amados? Amém. Belém, sabe o que significa Efrata? Efrata é uma palavra que significa frutífera. E aí eu vou para o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 e 24, diz assim, ó: Jesus falando: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O grão de trigo foi colocado na terra, ele morreu, mas só que
ele cresceu para dar muito fruto. E os frutos estão aqui, amém, amados? E se você ainda não faz parte desta árvore de Jesus, hoje é dia de você fazer. É só você querer e querer receber o Senhor na tua vida e falar: eu quero o pão da vida, eu quero essa vida para a minha vida, eu quero ser esse fruto que o Senhor começou há cerca de 2000 anos ali, quando Ele foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ao Deus vivo e verdadeiro que nós servimos hoje. Amém, amados? Amém. Que bênção! Não há maior bênção do que essa para nossas vidas. Amém. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Que palavra, Amém. Ele sempre que pregava, né? O pastor dele lá falava, mas que palavra o ele prega, que palavra o Alexandre trouxe. Mas agora eu quero fazer um convite para você. Você que entendeu a mensagem, você que entendeu que só Jesus Cristo salva, você que entendeu que você precisa de Jesus, eu quero te fazer um convite. Ele diz lá em Apocalipse 3:20, ele diz: eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Se você abrir a porta do seu coração nessa noite, eu peço à igreja que baixe a sua cabeça. A igreja está orando, baixe a sua cabeça. Eu quero dizer para você, se você